Olá, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo. Eu hoje tenho comigo a médica oncologista Joana Bordal Issa, que muitos de vocês conhecem porque ela foi o rosto público da FNAM, de que é vice-presidente, a Federação Nacional dos Médicos, e é presidente do Sindicato dos Médicos do Norte. Joana, obrigada por estares aqui connosco no Tempo contra o Tempo. Posso começar por uma pergunta difícil. Acho que para ti não há perguntas difíceis do que a gente te conhece. Os médicos queixam-se dos sindicatos. Não raramente os sindicatos queixam-se dos médicos. Ou seja, isto não é particularmente no caso dos médicos, mas isto é em quase todos os setores neste momento do sindicalismo. Ou seja, os trabalhadores dizem que os sindicatos não dão resposta e os sindicatos dizem que quando se trata de mobilizar é muito difícil. Qual é a tua percepção em relação a isto? Olá Raquel, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui contigo e de facto começas por uma pergunta que não é assim tão fácil de responder, mas vamos a isto. Diríamos que se calhar em Portugal há um problema de facto em termos do sindicalismo, no sentido não só de as pessoas se associarem, de serem sócias de um sindicato, mas se calhar nos sindicatos da Federação Nacional dos Médicos a situação é um bocadinho diferente. Porque vocês têm uma grande taxa de sindicalização. A taxa de sindicalização em Portugal, em geral, anda ali nos 8% e nós temos uma taxa de sindicalização que anda ali nos 26%. E a verdade é que somos a estrutura sindical que mais médicos representa no Serviço Nacional de Saúde. E isso também nos dá, obviamente, muita força. Digamos que se os três sindicatos tentam responder sempre da melhor forma, nas suas vertentes, no dia-a-dia, não só nos locais de trabalho, através exatamente dos delegados sindicais, e só para te dar nota, por exemplo, no Sindicato Médicos do Norte nós temos delegados sindicais em todas as unidades locais de saúde, que são 14 que temos, por exemplo, no Norte e no IPO do Porto, e digamos que os colegas sabem que podem ir ter com os delegados sindicais se tiverem algum problema, e também é muito parecido no Centro e no Sul, e nas Ilhas, que também temos representação sindical lá, e digamos que quando há algum problema, por exemplo, mais jurídico, também temos um canal aberto com os nossos advogados. E, portanto, digamos que nós, as respostas talvez que damos no dia-a-dia podem não ser às vezes imediatas, mas digamos que tem melhorado também aqui ao longo do tempo e qualquer um dos nossos associados, se tiver algum problema, sabem que podem contar connosco, recorrendo não só ao delegado sindical local, ou então diretamente, por exemplo, ao nosso departamento jurídico, quando isso se impõe e a resposta é dada. É evidente que também é necessário organizar bem os sindicatos dentro, nas suas várias esferas, não é? Os vários serviços que também prestamos, e isso é fundamental. Portanto, digamos que... E em termos de lutas sociais, ou seja, quando vocês estão envolvidos em greves, manifestações, etc., tu achas que esta relação é uma relação, e eu não digo particularmente da FNAM, até no fundo que eu queria mais perguntar-te até em termos de uma reflexão sobre a relação entre os dirigentes sindicais e a base, porque há sempre esta questão de a base queixar-se dos dirigentes sindicais, que ou são muito recuados, ou são muito avançados, ou aprovam coisas sem nós, e muitas vezes eu vejo os dirigentes sindicais também se queixar do contrário, que é, nós chamámos um plenário e quase ninguém foi, ou seja... Como é que esta questão dos processos de luta, porque nos médicos nós também vimos processos de luta ad hoc dos sindicatos, apoiados também por sindicatos, mas como foi o caso dos médicos, do movimento dos médicos contra o pagamento das horas, Os médicos em luta. Os médicos em luta contra as horas extraordinárias, em greve às horas extraordinárias, assim é que é. Digamos que também na Federação Nacional dos Médicos, nos três sindicatos, nós também não temos esse problema de recuo, porque nós todos trabalhamos no dia-a-dia. Eu própria, como presidente do Sindicato de Médicos Norte, como vice-presidente neste momento da FNAM, e quando fui presidente da FNAM, ou seja, fiz a minha jornada de trabalho semanal com os meus colegas, tal como todos os outros dirigentes e os próprios delegados sindicais, nós fazemos as jornadas... Não há ninguém
em exclusividade, sindicalista não a tempo temos. inteiro na FNAM. Isso não existe na Federação Nacional dos Médicos, em nenhum dos 3 sindicatos. E, portanto, nós estamos no local de trabalho, nós vivemos e sentimos as dificuldades que temos, portanto, nós fazemos parte disto tudo. E por isso é que também, se calhar, em relação à mobilização, para nós também, se calhar, não é assim tão difícil mobilizar. Nós, quando fazemos as reuniões nos locais de trabalho, nós temos a caravana da FNAM, que é o que nós, quando vamos fazer reuniões, os plenários, e nós costumamos ter as salas muito bem compostas. Ainda me recordo... E tu alocas isso, ou achas que isso tem a ver com o facto, a vossa própria organização sindical inclui, por exemplo, esta questão de que não há sindicalistas a tempo inteiro, ou seja, vocês estão próximos dos médicos, e os médicos, vocês são médicos, vocês exercem medicina. É fundamental que, na nossa ótica, que os delegados e os dirigentes sindicais estejam no local de trabalho a trabalhar como trabalhadores médicos que são, porque senão pode haver aqui uma dissociação, efetivamente, entre a realidade, a prática e a teoria, e isso não deve acontecer. E eu acho que isso é fundamental. Aliás, e nós todos, quando temos que tirar uma dispensa sindical para ir a uma reunião no Ministério, ou ir a uma outra reunião, ou algum trabalho que efetivamente não podemos estar no local de trabalho, nenhum de nós deixa trabalho para outro colega. Ou seja, as consultas dos doentes são remarcadas, ou seja, nós temos esse cuidado, portanto, também ninguém fica a fazer o nosso trabalho e, portanto, há respeito nesse sentido. E, portanto, nós temos tido as salas que fazemos bem compostas e nas greves que temos feito, fizemos em 2023, em 2024 e mesmo estas que fizemos agora em 2025, nós tivemos taxas de adesão enormes, acima dos 80%. Portanto, e mesmo quando fizemos as concentrações, seja em frente ao Ministério, enchemos várias caminhonetas de médicos que vieram para Lisboa manifestarem-se, ou então regionais no Porto, ou em Coimbra, quando optámos por essa via, tivemos sempre muitos médicos e médicos muito jovens também connosco e muito motivados para, no fundo, para a mobilização, porque as pessoas entendem que é o trabalho delas e que é preciso, de facto, haver aqui uma luta, de alguma forma, para melhorarmos condições de trabalho, para melhorarmos salários, porque ninguém vai fazer a luta por nós. Temos de ser nós a reivindicar isto. Joana, teve aqui no Tempo contra o Tempo há umas semanas o cirurgião pediátrico Jaime Mendes e o ex-diretor do IPO, João Oliveira. Foi uma conversa inesquecível com eles, como são sempre, aliás, com os vários médicos que já passaram por aqui. E ele, o Jaime Mendes, contou uma história que me marcou muito. Ele disse, quando eu fui para a Suíça, estava eu e mais um colega, diagnosticámos uma apendicite aguda que operámos à criança, verificou-se que tinha sido um mau diagnóstico e eu só soube passado 8 ou 9 meses, agora já não me lembro bem o tempo que ele disse, que o pai tinha apresentado queixa e o chefe de serviço tinha imediatamente assumido a responsabilidade por todos nós, de tal maneira que eu nem soube da queixa, a não ser quando o assunto já estava encaminhado e resolvido. Isto é a experiência que tu vives hoje como médico e como dirigente sindical. Os chefes de serviço, é porque nós temos ouvido N questões na imprensa que envolvem médicos por os chamados escândalos de finança, que ligam, enfim, operações, dinheiros, etc. E a primeira coisa que vemos dos administradores hospitalares é dizer não temos nada a ver com isso. Não sabíamos de nada, não cumpriram as ordens, não temos nada a ver com isso. Eles que são os responsáveis máximos dos centros hospitalares. Infelizmente, isso é o que nós vemos no dia-a-dia nas instituições do Serviço Nacional de Saúde, que é as lideranças, as FIAs, não assumem qualquer responsabilidade. Aliás, nós vemos isso com o próprio Ministério, não é? Nós também temos uma ministra que também não assume as responsabilidades, a culpa é sempre de alguém, e normalmente é sempre do mais abaixo. E nos hospitais e nos centros de saúde não é diferente no nosso SNS. E isto tem muito a ver com a forma como também estão organizadas as lideranças e como é que tudo acontece. Por exemplo, o que nós defendemos não é esta forma de gestão. Nós entendemos, porque digamos que nas ULS e nos IPOs
temos nomeações políticas. Tudo acontece de cima para baixo. Ou seja, o Conselho de Administração é nomeado politicamente, que depois vai nomear os seus diretores, que depois vai nomear os coordenadores e todas as FIAs intermédias, e nós funcionamos numa lógica totalmente invertida. Não há uma participação dos trabalhadores, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos assistentes operacionais. Toda a gente devia estar envolvida na escolha de quem os representa, de quem os lidera. Obviamente que alguém que para ocupar estes cargos deveria ter alguns requisitos, muito bem, mas depois apresentaria um currículo, um projeto, e depois seria discutido e haveria um concurso, haveria uma eleição pública, participada, transparente, democrática, e não é isso que nós vemos nas nossas instituições. Portanto, a partir do momento que é assim que acontece, o que nós também vemos em geral na gestão e em toda a cadeia de comando, não são as pessoas se calhar com mais competências ou com mais skills para estar a gerir. São as mais obedientes ao poder. São as mais obedientes ao poder, sem dúvida, e por isso é que quando acontecem este tipo de coisas, de queixas de doentes, de coisas, outro tipo de situações que acontecem, vão sempre responsabilizar sempre o mais abaixo. E, normalmente, em situações até, às vezes, de situações médico-legais, em que a responsabilidade não é dos médicos, tentam sempre responsabilizar, no fundo, aquela pessoa que era a que não tinha condições para estar a trabalhar naquela situação e que não foi falha dela diretamente. Ainda bem que pegaste nesta questão das FIAs intermédias, que eu tenho refletido sobre uma questão muito interessante na educação e na função pública, que é o seguinte: quando havia gestão democrática e, portanto, os quadros eram eleitos de baixo para cima, os nossos colegas eram do mesmo sindicato que nós. O meu colega era eleito diretor, até podia não ter sido eleito por mim, mas eu podia ter votado noutro, não interessa, mas havia um processo eleitoral universal e, portanto, os nossos colegas eram colegas. Neste momento, nós não temos esses mecanismos de eleição universal e, no entanto, muitos destes quadros intermédios são representados no mesmo sindicato. O que acontece neste momento, por exemplo, nos sindicatos de educação, é que nós temos professores a ser maltratados por diretores que não foram eleitos por esses professores e ambos estão no mesmo sindicato. Porquê? Porque a nova gestão pública alterou a característica fundamental dos quadros intermédios, mas nós continuamos a tratá-los como colegas e não como o que são. Patrões, administradores, gestores não eleitos por nós. Isto é uma coisa que vocês refletem têm refletido sobre isto? Porque a discussão na educação começou agora, pelo que eu consegui perceber. Também refletimos sobre isso. Agora, normalmente, diria que os delegados e os dirigentes dos nossos sindicatos estão sempre do lado dos médicos e do trabalhador médico. E não é muito habitual nós vermos delegados e dirigentes sindicais dos sindicatos da Federação Nacional dos Médicos envolvidos ou escolhidos para serem quadros dirigentes das instituições. Porque, de facto, digamos que os três sindicatos e a Federação Nacional dos Médicos não faz jogos de bastidores e não está do lado está sempre do lado dos médicos e não do lado da gestão. E, portanto, essa situação não é frequente, nem me recordo de nenhuma situação e, portanto, nós não devemos nada a ninguém, por assim dizer. Claro. Joana, eu queria te fazer uma pergunta que também tenho muita curiosidade sobre ela, que tem a ver com esta ligação público-privado. Frequentemente nós vemos greves no setor público, que são greves a favor, evidentemente, da melhoria das condições de vida dos médicos e, por consequência, da saúde e do Serviço Nacional de Saúde, portanto, todos nós que cá vivemos. Mas nós vemos os médicos, como a maioria dos médicos não está em exclusividade no SNS, frequentemente os médicos fazem a greve no SNS, mas nesse mesmo dia trabalharam no setor privado. Isto não são os médicos a furar a sua própria greve? Digamos que não tenho a certeza se isso é assim tão frequente, mas de qualquer forma nós quando decretamos uma greve já sabemos que o setor efetivamente afetado é mais o Serviço Nacional de Saúde. De qualquer forma, é muito possível que esse panorama se altere ao longo agora, provavelmente daqui para a frente, uma vez que nós cada vez mais temos médicos que só estão no setor privado também. Esta separação que se calhar deveria
deveria mesmo existir, não é? Quem está no setor público está no setor público, quem está no setor privado está no setor privado, nós até defendemos isso, mas o que está cada vez mais a acontecer é termos médicos com contratos individuais de trabalho no setor privado e que não fazem setor público, não fazem. E, portanto, o cenário que provavelmente irá acontecer, se calhar daqui para a frente, é também alguma mobilização e tem havido cada vez mais problemas também no setor privado, nós sabemos disso, porque quem está no setor privado, claro que a realidade depois também regional também é diferente, se calhar temos mais contratos neste momento individuais de trabalho mais na zona de Lisboa e Val do Tejo, eles são menos frequentes, por exemplo, no Norte, no Porto, mas já começa a acontecer e nós também temos médicos que são nossos sócios e que só estão no setor privado e já começam a haver problemas aí também. Isso é uma questão que tem surgido nos últimos anos, que é o setor privado, quando começou a vampirizar o setor público, quis atrair os médicos, até com melhores salários, etc. E nós agora vemos os mesmos métodos de controle, de vigilância, de assédio, estarem a ser exercidos no setor privado. Há muitos relatos. Eles também te chegam a ti como dirigente sindical? Têm chegado ao nosso sindicato também no Norte, casos muito concretos de assédio, tentativa de despedimento, de tentativa de alteração completa de horários Quando tu falas de assédio, falas de quê, por Estamos exemplo? a falar de assédio moral. Felizmente, de assédio sexual não temos nenhum registro. E do assédio moral, concretamente, que tipo de coisas é que chegam? O que acontece de assédio moral, acima de tudo, chegam-nos várias técnicas de pessoas que são sujeitas imaginem, um cirurgião que não vai mais ao bloco, um cirurgião que, por exemplo, se especializou em determinada área em que, se o cirurgião é um bocadinho mais reivindicativo, em que o seu diretor nunca mais o põe a operar aquilo que foi a sua área, e isto é algo que é de um prejuízo enorme, sobretudo para os doentes. Outras situações em que também há assédio no sentido de uma acumulação extrema de trabalho só para aquela pessoa. Distribuem, por exemplo, os doentes mais difíceis, os casos mais difíceis, e isto acontece. Com que objetivo é que um gestor de um hospital privado faz isso com os médicos? O objetivo e com cirurgiões altamente especializados? O que acontece tem a ver com, às vezes, um feitio daquele médico, daquele trabalhador médico, ou a sua natureza mais reivindicativa, em que entendem que não é um bom elemento para o serviço, porque questiona, porque às vezes nem é uma questão mesmo de reivindicação, é uma questão de estar numa reunião de serviço e é sempre aquela pessoa que questiona, que pergunta, e imediatamente a chefia intermédia tenta, no fundo, neutralizar essa pessoa. Isto é frequentíssimo. Outra situação que também às vezes acontece e que também nos chega, é muito frequente, é tirar a pessoa daquela unidade, não daquele serviço, mas daquela unidade, põe-no a trabalhar noutro sítio. E, portanto, há variedíssimas técnicas, cada vez mais nos chegam, e nós temos, também no Sindicato Médicos do Norte, nós temos ali uma linha muito aberta para a questão do assédio. Mas é muito curioso que a maioria desses casos, quando são relatados, são no setor público, ou seja, chegam às televisões comuns, aos jornais. Mas nós também temos o setor privado. Nós temos situações, exatamente porque, lá está, de contratos, há uma instituição de saúde no setor privado que há uns anos, portanto, atraiu médicos e médicas num determinado serviço, com excelentes contratos e condições, e que neste momento já não estão tão necessitados, e então está a haver mesmo uma tentativa enorme de esfrangalhar os horários, alterar horários, alterar o tipo de atividade. Também nos chega do setor privado. Claro. Está a começar... Aliás, neste momento há filas nas urgências do setor privado, às pessoas a queixar-se 2, 3, 4 horas de espera no privado. No público sabemos que é também escandaloso, mas, quer dizer, nós estamos a falar do privado, com filas de 4 horas nas urgências, houve esse outro tipo de histórias, com pessoas a querer marcar consultas no privado ou exames e a não conseguirem.
Sim, nós sabemos disso, mas só aqui uma clarificação. O setor privado não tem serviço de urgência. Tem serviços de atendimento não programado. Okay. Porque o serviço de urgência, tal como ele está legislado, só existe no Serviço Nacional de Saúde. Okay. São serviços de atendimento não programado e nós sabemos dessas esperas. Porque lá está. Por isso é que nós também temos aqui que se calhar falar de uma questão que é o setor privado, portanto, nós neste momento, em 2025, nós fizemos as contas e nós temos anúncios de investimento no setor privado que já vão para 1.500 milhões de euros. E nós vimos que o setor privado está, acima de tudo, a investir em novas unidades de saúde nos sítios onde o SNS está mais depauperado. Vou dar o exemplo de Penafiel. Em Penafiel, aquele hospital já foi feito, não é assim, é relativamente recente, já foi subdimensionado para o 500 mil de habitantes que serve, e em vez de apostarem em aumentar a sua infraestrutura, em contratar mais quadros, não é nada disso que está a acontecer. E o que é que aconteceu? Quase praticamente do outro lado da rua, abriu uma nova unidade de saúde hospitalar, um investimento de 50 milhões de euros. Isso aconteceu, esta inauguração foi no dia 25 de outubro, e que teve a honra da Secretária de Estado da Saúde a enaltecer, no fundo, os cuidados de proximidade do setor privado na complementaridade, quando o caminho não deveria ser esse. Portanto, e há aqui um caminho que foi feito. Mas esta ambiguidade não se... Quer dizer, esta ambiguidade público-privado... Primeiro, neste momento, envolve grande parte dos médicos. Eu acho que mais de metade dos médicos faz público e privado. Ou qual é a relação? Poderá não andar longe disso. Mas aqui a grande questão é que, com este investimento todo que o setor privado está a fazer, porque sabe que vai ter retorno, sobretudo com este governo de Montenegro, eles precisam de quadros e precisam de mais recursos, mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos. E por isso é que também há aqui esta tentativa, por exemplo, desenfreada de acabar com a prestação de serviço. E que nós entendemos que a prestação de serviço está muito longe de ser aquilo que o SNS necessita. O SNS precisa é ter quadros completos, robustos, com as pessoas a trabalhar em equipa. Estás a falar dos médicos tarefeiros. Agora estou a falar, é o chamado médico tarefeiro, mas estamos a falar de prestadores de serviço. Por exemplo, há este diploma, que nós até desconhecemos grande parte do conteúdo, mas daquilo que nos foi dado a apresentar pelo Ministério da Saúde, parece-nos uma coisa extremamente mal desenhada e o grande objetivo é, acima de tudo, acabar com a prestação de serviço dos médicos especialistas. Não é dos médicos que não têm especialidade. Isso é um bar aberto. Continua a ser um bar aberto, que é para assegurar serviços de urgência. Mas porquê? Porque é que eles querem acabar de forma muito abrupta até com os médicos especialistas que fazem prestação de serviço no SNS? Porque provavelmente vão para o privado. E provavelmente é mesmo este o caminho. E a verdade é que, embora nós entendemos que a prestação de serviço não é o caminho, não é por aí, estes médicos deviam estar integrados nos quadros, deviam ter um contrato, um verdadeiro contrato e não este vínculo precário, mas a verdade é que nós temos imensos hospitais de norte a sul do país que não é o serviço de urgência que é assegurado pelos prestadores de serviços especialistas. São outros, serviços de ortopedia, serviços de cardiologia, de endocrinologia, de oftalmologia. E agora de estender-se também aos enfermeiros, ou seja, a ideia de contratar enfermeiros à tarefa. Cuidar de um doente pode ser uma tarefa? Digamos que é uma profissão e que tem que ser feita com muita humanidade. Que não é igual a um sacerdócio. Não é. A medicina não é um sacerdócio. Agora, é uma profissão que implica atos e um exercício, é uma profissão altamente diferenciada e tem muita responsabilidade. E por isso é que lá está, os salários têm mesmo que ser justos. Nós não podemos continuar a ser dos médicos que a nível europeu estamos na cauda da Europa em termos de poder de compra e temos que ter as condições de trabalho melhoradas. Muitas vezes, eu já aqui citei várias vezes do Tempo contra o Tempo este livro, que nós editámos no Observatório. Um dos artigos é do psicólogo, psicanalista Duarte Rolo, que fala do sofrimento ético, que é um tema muito estudado em França, na psicodinâmica do trabalho. E uma das coisas que o Christophe Dejour e o Duarte Rolo assinalam é que o sofrimento ético não significa só ser obrigado a fazer um procedimento contra a sua consciência, mas é ser cúmplice com essa obrigação. No fundo é um bocadinho
esta, entre aspas, servidão voluntária, ou seja, muitos médicos, muitos professores, muitos juízes, isto é um assunto que foi estudado em várias profissões, acabam por ser coniventes, ou porque têm medo, ou porque dizem que se fizerem alguma queixa vão sofrer represálias, ou porque não estão para se chatear, ou porque já desistiram porque acham que não vale a pena. Enfim, os argumentos são muitos. A verdade é que os estudos do sofrimento ético, no limite, não é no limite, muitas vezes levam à descompensação psíquica, a depressões, a problemas de saúde mental dos próprios médicos e no limite ao suicídio, que é algo que se fala abertamente em França, no suicídio médico, o suicídio dos juízes, que têm a vida dos outros nas mãos e, portanto, essa cumplicidade com os maus procedimentos cria, digamos assim, um desafio psíquico ainda maior. Isto é um assunto muito pouco abordado em Portugal, ou não? É pouco abordado e, acima de tudo, nós não temos muito poucos dados. Por exemplo, relativamente ao suicídio. De qualquer forma, há alguns estudos, e há um estudo da Ordem dos Médicos, que é 2023, é recente, e que aborda sobretudo os médicos internos. E os médicos internos, nós sabemos que 25% estão em burnout. E sabemos que 50% estão em risco de entrar em burnout. Mas, por exemplo, o burnout, no fundo, engloba todos, também engloba os especialistas. Nós não temos os dados, mas nós, no nosso dia-a-dia, nós vemos. E o burnout é um chapéu de chuva onde cabe tudo. Onde cabe tudo, exatamente. Mas nós vemos os colegas no dia-a-dia, vemos os colegas cansados, vemos os colegas exaustos, vemos os colegas a terem que fazer mais uma jornada de urgência de 12, de 24 horas, 2 ou 3 noites por semana, ou seja, não a conseguirem conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal, a sua vida familiar, que também têm direito a ter, e tudo isto condiciona o burnout, a depressão, em última análise mesmo o suicídio. Agora, nos médicos internos é algo que também nos preocupa muito, porque os médicos internos são 1/3 da nossa força de trabalho, 1/3. Nós temos 31 mil médicos no Serviço Nacional de Saúde, 10 mil são médicos internos, e é uma altura muito particular da vida. No fundo, é o início da carreira, embora eles formalmente estejam fora da carreira, aliás, é algo que nós reivindicamos, é que eles voltem a ser reintegrados na carreira, mas é uma altura de trabalho intensíssimo, porque eles são trabalhadores médicos, eles trabalham intensamente e seguram este Serviço Nacional de Saúde, e não é só nas urgências, é nos centros de saúde, é nas consultas, é nas cirurgias, mas também têm que fazer a outra parte formativa, têm que estudar muito, embora um médico tenha que estudar a vida toda, como é evidente, mas têm também que fazer os trabalhos, têm que fazer a investigação, têm que fazer um currículo e portanto, os médicos internos estão sempre ali numa posição de mais fragilidade, e quantas vezes estão sozinhos nas urgências sem a tutela necessária, porque faltam quadros. Às vezes à noite nós temos aqui urgências, e aqui é de norte a sul do país, não é só um problema de Lisboa e Val do Tejo, em que os médicos internos estão sozinhos com médicos prestadores de serviço, não têm médicos especialistas com eles a tutelá-los, e portanto também mais facilmente de facto são levados para a exaustão e para este burnout. Um diagnóstico de 25% destes 10 mil médicos estarem em burnout é algo muito preocupante. Dentro do sofrimento ético, agora não estou a pensar especificamente neste termo, mas estou a pensar na questão ética. Muitas vezes fala-se, no compromisso ético dos médicos, no juramento de Hipócrates, etc., do médico, acima de tudo, estar ali para tratar, para cuidar, e esse é o seu compromisso ético. E nós vimos quando este governo da AD, enfim, já em grande ligação com a extrema-direita e com o neofascismo do Chega, tenta retirar direitos civis e políticos aos imigrantes, nós vimos vários médicos tomar posições públicas dizendo que eu não vou deixar, se houver um imigrante que venha ao Serviço Nacional de Saúde, nós não vamos deixar de o tratar, porque nós temos um compromisso, o nosso maior compromisso é um compromisso deontológico com a vida humana. Mas se qualquer pessoa for a um serviço privado de saúde e não tiver a caução ou o dinheiro, pode ser mandada embora. Ou seja, não há aqui, eu brinco e digo que no serviço privado é o juramento de Hipócrates, peço desculpa pelo trocadilho, porque é assim, aquilo que é intolerável no serviço público,
passa a ser normalíssimo no serviço privado. Ou seja, alguém pode-se dizer a alguém, só que normalmente não é o médico, é o administrativo que diz, mas a situação está lá. O médico não pôde cuidar daquela pessoa. Mas aí quem cria a barreira não é o médico. Nós médicos, efetivamente, nós temos o dever deontológico de prestar serviço. E isso é irrelevante se está no setor público, se está no setor privado. Aqui a questão é que o Serviço Nacional de Saúde abrange todos. E não deixa ninguém para trás. Isso não acontece. Não há barreiras, embora este governo de Montenegro e a ministra Ana Paula Martins foram criando as suas barreiras. Aliás, tempo de espera também é uma barreira. Os tempos de espera, as linhas telefónicas, agora a história da pulseira dourada e da inteligência artificial, como se linhas telefónicas e inteligência artificial não vão substituir o ato médico e não resolvem o problema da falta de médicos. Mas, de qualquer forma, o Serviço Nacional de Saúde abrange todos, cuida de todos e ninguém fica para trás. No setor privado, aqui a grande questão é que se chegar um doente a esses, por exemplo, serviço de atendimento não programado, podem nem sequer conseguir chegar ao pé do médico. Há ali uma barreira, há uma barreira administrativa, lá está, ou tem o seguro, ou vai pagar, ou se não vai, porque senão é... E depois ainda temos outra situação, que é que cada vez é mais frequente, que muitas pessoas que recorrem ao setor privado têm um seguro de saúde. E o seguro de saúde depois também não cobre tudo. E, portanto, cada vez é mais frequente, por exemplo, na minha área, na área oncológica, de doentes que fazem o diagnóstico no setor privado e até podem fazer a cirurgia no setor privado, depois têm que fazer, por exemplo, quimioterapia ou imunoterapia, porque agora temos muitas terapêuticas novas. Faz o primeiro ciclo no setor privado e o plafond acaba. E então estes doentes depois vêm para o Serviço Nacional de Saúde, efetivamente, e é onde são tratados. Ou seja, o que eu quero dizer é que, sem dúvida, o SNS trata todos e o setor privado só trata alguns, consoante a possibilidade de pagar. Sim, claro. Essa barreira financeira de que nós estamos aqui a falar, que é, enfim, para mim, moralmente inaceitável. Eu, pessoalmente, acho que devia ser totalmente proibido o exercício da medicina privada em termos de grupos económicos. Quer dizer, uma coisa é a clínica individual, porque evidentemente há uma dimensão de autonomia e aí temos que discutir o que é pequena propriedade, o que é grande, mas estes grandes hospitais são empresas e os médicos são operários destas empresas, ou seja, as características não têm rigorosamente nada a ver com o prestar um serviço de saúde. É de facto uma empresa que presta um serviço aos acionistas, de remuneração dos acionistas, e esse é o seu, enfim, é o seu padrão. Mas esta questão do serviço privado e do acesso dos doentes ao serviço privado, digamos assim, ao serviço público e ao serviço privado, também nos coloca muito e permanentemente digamos assim, a questão da porosidade, não é? Ou seja, os médicos são formados no público, em universidades públicas, passam como internos no público, depois saem para o serviço privado, os doentes vão para o serviço privado, mas se o plafond acaba, voltam para o serviço público. Ou seja, tem que haver aqui muita promiscuidade para sustentar o serviço privado. Por isso é que ela não deveria existir. Nós o que entendemos é que o setor público e o Serviço Nacional de Saúde é o garante de facto da saúde no país. É evidente, o setor privado existe e isso são decisões estratégicas de políticas de saúde que os vários governos em geral e este em particular estão a fazer o seu caminho. Agora, o que nós entendemos é que o Serviço Nacional de Saúde deveria ser atrativo o suficiente para as pessoas escolherem apenas estar no Serviço Nacional de Saúde. Nós não podemos ir por imposição nem por obrigação. E exatamente, nós estamos a formar imensos médicos, nós temos imensas universidades públicas, já não temos apenas públicas, também já temos privado, mas nós estamos a formar imensos médicos e o que deveria acontecer era o Serviço Nacional de Saúde, não só para fazer a especialidade, fazer a formação, devia ser atrativo o suficiente e depois, quando acabam a sua formação, quererem ficar no SNS.
SNS. Isso garante-se como? Isso garante-se com salários e condições de trabalho e uma gestão, obviamente, democrática das instituições, que não acontece. Porque assim, seguramente, as pessoas queriam estar no serviço público e não quereriam estar no setor privado. Nos nossos estudos que nós fizemos no Observatório na área da saúde, deparámos-nos sempre com essa realidade. A esmagadora maioria dos médicos, quando tem boas condições no público, não quer trabalhar no privado. Isso isso sem dúvida foi sempre uma realidade nos nossos estudos. Tu ainda agora falaste do serviço telefónico e nós recolhemos, temos também o testemunho de uma enfermeira que trabalha na Saúde 24, que é uma empresa privada, e em que ela diz que já lhe aconteceu várias vezes o algoritmo ir dar uma determinada seleção, que acaba por ser um pré-diagnóstico, feito de forma algorítmica por um telefone, e ela sabe que aquilo está errado, mas ela não pode fazer nada porque ela tem à frente um computador, um algoritmo e uma regra. Ela própria a falar sobre a violência ética que implicava aquele trabalho. Ora, quando começou a triagem de Manchester em Portugal, que é aquela triagem que as pessoas conhecem, da pulseira verde, amarela, azul, etc., muitos médicos na altura questionaram, porque disseram desde logo que havia uma taxa que chegava a ser de 25% de erro naquela triagem de Manchester, e que, portanto, podia passar por um enfermeiro, mas sempre o médico deveria estar envolvido no próprio processo de triagem. Passámos para a triagem de Manchester. Agora temos esta verdadeira loucura em que as pessoas sequer conseguem telefonar, e quando conseguem telefonar deparam-se com uma seleção algorítmica, ou seja, isto na verdade tu ainda agora disseste uma barreira. É um bloqueio. É um bloqueio ao acesso no Serviço Nacional de Saúde. Sendo que, ao haver estes bloqueios e estas esperas, quem tem possibilidade depois acaba por desistir do SNS e acaba por recorrer ou diretamente ou através do seguro ao setor privado. Mas isto é a história também deste governo. Este governo é a escolha política que está a fazer. Embora longe de mim apoiar este governo, pelo contrário, por mim podia acabar amanhã, hoje ainda, mas isto já começou nos anteriores. Sem dúvida, mas por isso é que nós dizemos nos sucessivos governos em geral e neste em particular, claro. Porque é isso que nós estamos a ver de uma forma, uma rampa deslizante, em aceleração absoluta, este bloqueio, esta falta de acesso, esta falta de se conseguir melhorar infraestruturas, meios, recursos humanos, e não só médicos, de execução também orçamental, e portanto é a escolha que estão a fazer. Grande parte deste bloqueio no acesso ao Serviço Nacional de Saúde foi feito pelo bloqueio do acesso às urgências, ou seja, a ideia de que as pessoas não podem ir para as urgências, incluindo grávidas, sem telefonar, etc. Eu lembro-me de várias situações que se passaram comigo e com familiares, que depois implicaram o internamento de doentes, e que foi preciso um médico especialista para decidir o internamento, porque até aí os indícios não eram de gravidade, ou seja, só o médico especialista, só quando chegou ao médico especialista, ou seja, nós temos agora aqui uma questão que volto àquela, a esta ideia do algoritmo que me parece realmente absurda. Mas uma coisa que eu tenho visto na linguagem a justificar isto é a culpabilização do doente. No fundo, ele é um chato que veio encher as urgências. Até se vê a ministra dizer: não vão para as urgências a correr, meçam a febre. Ou seja, e há uma filósofa francesa que tem feito um trabalho maravilhoso, que ela não começou aí, ela é uma estudiosa da democracia na saúde, a Bárbara Stigler. Tem um livro que se chama justamente Democracia e Pandemia, onde ela diz que durante a pandemia se utilizou a pandemia, cuja importância ela não nega, como é óbvio, mas se utilizou a pandemia para retirar poder aos profissionais de saúde e colocá-los nas direções gerais de saúde e na burocracia, e se utilizou a pandemia para tirar os doentes dos profissionais de saúde, afastá-los. E ela compara, por exemplo, com a pandemia da SIDA, que diz que aí foi o contrário, foram os profissionais de saúde que assumiram, aliás com riscos, sem saber ao início o que é que se estava a passar, e assumiram, no fundo, o enfrentamento da pandemia da SIDA na altura. E nós hoje em dia vemos isto sistematicamente, que é o doente tem que ver se está doente,
meça a febre, tome Benuron, não vai para as urgências, ou seja, é uma coisa... e é uma coisa profundamente hipócrita, porque é evidente que a Ministra da Saúde, se tiver uma dor de cabeça, tem o seu médico particular com quem fala. É um amigo a quem telefona. Quer dizer, isto é uma coisa para os outros é que têm que se autodiagnosticar. Os outros é que são culpados de ter ido encher as urgências, que pagam como condenados nos impostos, porque todos pagamos, todos os que trabalhamos, pagamos impostos que deveriam ser para ter um serviço extraordinário com profissionais bem pagos. Não é o caminho nem é a escolha da Ministra e deste Governo fazer diferente. E ainda bem que falas do serviço de urgência em particular e da nossa Ministra, que também ultimamente anda num périplo a visitar os conselhos de administração dos vários hospitais, quando na verdade o que ela devia fazer era ir mesmo aos serviços de urgência e ver em que condições é que estão os doentes, às vezes internados nas macas dos hospitais, em condições absolutamente indignas, e é na exaustão em que estão a trabalhar exatamente os médicos internos, que não estão suficientemente tutelados porque estão a trabalhar com prestadores de serviço e não com os médicos do quadro. Isto era a realidade que, de facto, a senhora Ministra devia ver ali, e, em vez de andar, no fundo, numa operação de charme e de propaganda pelos vários hospitais. Agora, é a escolha, Raquel, é a escolha lá está, dos governos em geral, deste em particular, no fundo, muito infelizmente, em não querer andar com o Serviço Nacional de Saúde para a frente, em não dar as condições necessárias para voltar a ser aquilo que o Serviço Nacional de Saúde já foi. Joana, estamos quase a terminar esta conversa maravilhosa, que eu te agradeço muito, mas eu ainda te queria se calhar fazer uma pergunta final, se me permites, que tem a ver com esta ideia de saúde humanizada. Na verdade, muitas pessoas recorrem aos serviços privados, ao seu médico particular, etc., porque não é exatamente... Parece, porque tenham mais confiança nos serviços privados, mas porque são sujeitas, de facto, a condições indignas quando recorrem, por exemplo, às urgências. Ou nós temos relatos de serviços, muitas vezes as pessoas dizem isto, as equipas foram extraordinárias, fizeram o que podiam, mas as enfermarias sobrelotadas, as urgências onde as pessoas estão horas e horas à espera, com frio, mal sentadas, sem carinho, em sítios horrorosos, quer dizer, que nem sequer são pintados, cuidados, ou seja, tudo. Isto também é saúde, não é? Há uma arquiteta do Porto, Ana Sofia, que fez um trabalho magnífico, em que ela mudava o espaço do escritório dos médicos, o espaço do gabinete dos médicos, e ao mudar o espaço mudava a relação, porque só o facto do médico e do doente estarem posicionados de outra forma, por exemplo, não ter um computador entre eles, etc., só isso mudava a relação. E também me lembro de outra história, que tu deves conhecer muitas, de um colega teu em Santa Maria, que o Conselho de Administração, ou o gestor, já não me lembro qual é, um psicopata especializado em Excel, o chamou a queixar-se que ele levava muito tempo a anestesiar as crianças. E ele disse, ele estava farto daquilo já, obviamente, e disse, farto do gestor, não é farto das crianças, e disse, é porque eu gosto de falar com eles de futebol. E o gestor ficou escandalizado e disse, está a gozar comigo e tal. Não, eu pergunto-lhes sempre pela bola, e estou muito tempo a conversar com eles. E o gestor estava assim meio indignado e finalmente ele disse-lhe, quando eu converso com eles a anestesia funciona muito mais rápido e melhor, é por isso, e eu também trabalho melhor assim. Na verdade nós estamos aqui para ser felizes, não é para preencher as suas folhas de Excel. E eu acho esta história absolutamente maravilhosa. Não falta também muitas vezes, quero-te fazer esta provocação, nós ouvimos os sindicatos falar de condições de trabalho, carreiras, progressão, coisas que lá fora as pessoas não apalpam. Não falta ter um bocadinho desta linguagem de felicidade, bem-estar, carinho. Não nos falta isto tudo quando a gente vai ao médico e ele diz, calma, eu vou tratar de si. Isso não é o primeiro passo.
Claro que é o primeiro passo. Aqui a questão é que se os profissionais de saúde em geral e também os médicos em particular também não têm as condições de trabalho corretas, é muito mais difícil de conseguir ter essa humanidade que a maior parte de todos nós nos esforçamos por ter, mas é difícil. Quando nós estamos, por exemplo, a trabalhar num gabinete de consulta, onde chove lá dentro, com risco até de escorregarmos porque está a chover lá dentro, com uma cadeira rota, com uma casa de banho que não tem papel higiênico. Como é que um profissional de saúde, seja ele qual for, se sente? Como é que se sente? Quando é suposto ter ali a consulta cronometrada, ou seja, 10, 15 minutos para ver cada doente, com a pressão do tempo, com consultas extra, tudo isto faz com que pareça haver essa desumanização. No entanto, nós acreditamos que as pessoas e os médicos, os profissionais de saúde, tentam fazer o melhor que conseguem com as condições que têm. Agora, nós temos que começar por algum lado. Seguramente que se o básico, o salário, as condições de trabalho, a infraestrutura for diferente, e nós não estamos aqui a pedir nenhum luxo. Ter um gabinete onde não chove, ter um computador, porque temos que trabalhar com um computador que não está sempre com o sistema a ir abaixo, com uma cadeira minimamente segura, que é disto que nós estamos a falar. Se nós tivermos o básico, os requisitos básicos cumpridos, se calhar depois a relação com os nossos utentes e com os nossos doentes também é melhor. Muito obrigada, Joana, por teres vindo aqui ao Tempo contra o Tempo. Obrigada, Raquel, obrigada. Espero que seja uma de muitas conversas em que te trazemos aqui para saber o que é que se passa no mundo da saúde em Portugal e desejamos evidentemente o melhor para os médicos que tratam de nós e todos os profissionais. Obrigada, Raquel, pelo convite e pela conversa. Aos nossos espectadores e ouvintes, voltaremos para a semana, sempre à quinta-feira, aqui no Tempo contra o Tempo, no jornal maio.org. Já sabe que se quiser subscrever gratuitamente o Maio e juntar-se aos milhares de subscritores que o Maio tem, pode fazê-lo, e também se quiser juntar a todos aqueles que apoiam ou são associados do Maio, bem como sindicatos, são muito bem-vindos. Este é um espaço de ideias para pensar e mudar o mundo. jornalmaio.org. Muito obrigada.